Queridos, desculpe, estamos retornando aqui a nossa transmissão, porque o computador reiniciou e caiu então a nossa conexão. Mas estamos voltando aqui com vocês neste momento de devocional e trazendo uma mensagem de Deus ao seu coração nessa noite. E queria convidá-lo mais uma vez, você, a abrir a sua Bíblia na carta de João. A partir do verso 22, do capítulo 6, João 6, verso 22 até o verso 40. João 6, 22 a 40. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, e tendo o Senhor dado graças, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhei não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao homem. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre este pão. Declarou, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que o meu Pai me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vamos orar mais uma vez, queridos, pedindo que Deus fale ao nosso coração. Carecemos da graça de Deus para fazer a sua obra, e que eu seja apenas um instrumento nessa noite para abençoar a sua vida através da ministração da palavra do Senhor. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor e oramos, ó Pai, para que neste momento o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, que ela foi lida e cremos que ela cumprirá o propósito que lhe apraz na vida daqueles que a ouvirão. E que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, e que tudo que for dito seja direcionado pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, enquanto eu preparava essa mensagem,
eu estava conversando com meu filho mais velho, Gustavo, e eu lhe perguntei, né, na sua inocência, por que você busca Jesus? E a resposta dele foi muito clara, muito objetiva e concisa. E ele declarou: Pai, eu busco Jesus por gratidão pelo que ele fez. Nós temos a vida eterna, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, por isso que eu busco a Jesus. Quem deu essa resposta foi um menino de 8 anos que compreendeu o Evangelho. E a motivação correta, de fato, para que nós possamos buscar Jesus é isso. É porque compreendemos o que ele fez por nós, o seu grande amor para conosco. Ele nos amou mesmo que nós não o amássemos anteriormente. E João, ele nos apresenta a motivação correta pela qual nós devemos buscar a Jesus. Primeiro, que você entenda que nós buscamos porque ele nos amou primeiro, como nós falamos anteriormente. Nós o buscamos porque é uma resposta que nós damos ao seu grande amor para conosco. E João, que é o autor dessa narrativa, esse livro é o 43º livro da Bíblia e é o 4º do Novo Testamento. E o que nós encontramos aqui nos escritos de João? João, ele está se esforçando aqui neste momento para encorajar uma igreja que estava sendo perseguida. E nessa perseguição também ele quer corrigir alguns erros que estavam sendo falados a respeito da pessoa de Jesus. E nos 21 capítulos aqui, se você ler, você vai conhecer um pouco desse personagem que nós estamos tratando aqui nessa noite. Ele era filho de Zebedeu, ele era um homem próspero, trabalhava como pescador ao lado do seu irmão Tiago, antes deles se tornarem apóstolos de Jesus. E ele teve como missão principal no livro de João apresentar Jesus como filho de Deus, mas também como o próprio Deus. Ele apresenta o seu Jesus, um indivíduo que não tem genealogia. Ele começa o livro dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que estava desde o princípio. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Está lá em João capítulo 1, verso 1. E ao se tornar carne, demonstrando a sua pré-existência, a sua vinda para nos salvar dos pecados e também através do seu ministério. E a cruz também, que é o símbolo da nossa salvação. E nesse livro de João, a gente vai conhecer alguns milagres também, alguns sinais de Jesus que demonstram de fato que ele é o Filho de Deus, mas também ele é Deus. Ele transforma a água em vinho lá nas bodas de Caná da Galileia, trazendo alegria, restauração num casamento. Mas ele também multiplica alguns pães e peixinhos diante de uma multidão que precisava ser alimentada. Ele faz com que o seu grande amigo Lázaro, que estava morto, que ele pudesse então ressurgir dos mortos. Em tudo isso nós cremos e vemos que Jesus, de fato, ele era o Filho de Deus, o nosso Salvador. E diante desse momento aqui que nós lemos essa narrativa, se você olhar todo o capítulo 6, Jesus tinha feito um grande milagre, como nós falamos aqui, que era a multiplicação dos pães e dos peixes, uma grande multidão que estava o seguindo, e era o momento da Páscoa, e Jesus então se aproxima para Filipe para que ele pudesse então alimentar juntamente com os discípulos aquela grande multidão. Ele disse, se a gente quiser alimentar, a gente precisava pelo menos de 200 denários, que é uma quantia considerável para a época. E Jesus pediu então que seus discípulos pudessem então fazer com que todos se assentassem, e os pães e os peixinhos que estavam na mão de um rapaz, ele abençoou e fez uma multiplicação e todos se alimentaram. E diz então que sobrou ainda 12 cestos. E agora, essa multidão, ela está novamente atrás de Jesus. Não pelos motivos, pelas razões corretas, mas ela está atrás de Jesus tão somente pelos milagres que ele fez. Pelo fato de ter saciado a fome, a sede desses indivíduos. E agora, Jesus, ele, aqui no capítulo 22, diz que ele foi para o outro lado do mar da Galileia. Se você ler o texto anterior, ele havia caminhado sobre as águas, os discípulos haviam partido sozinhos, ele tinha ido até o monte para que ele pudesse, então, estar a sós e orando, e ele parte pela madrugada para se encontrar com seus discípulos.
Estudiosos declaram que Jesus havia caminhado talvez cerca de 4 a 5 quilômetros sobre as águas do Mar da Galileia para se encontrar então com seus discípulos. Então, nesse contexto agora, ele chega do outro lado, então, aqui no verso 23, entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. E quando viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram seus barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Eles estavam atrás do Senhor Jesus, mas a motivação pela qual esses indivíduos, essa multidão estava atrás de Jesus, não era pela pessoa de Jesus, mas por aquilo que Jesus fazia. Então, queridos, muitas vezes nós encontramos pessoas no decorrer da nossa caminhada cristã que conheceu a Jesus, mas não está com Jesus pelas motivações corretas, mas está com Jesus por aquilo que Jesus pode fazer. Quantos talvez você conheça que diante de uma necessidade procuraram a Jesus e quando satisfeitas elas continuaram suas vidas? Lembrando lá dos 10 leprosos que estavam enfermos, impossibilitados de viver em comunidade e estavam a parte da sociedade, e quando se depararam com Jesus, Jesus cura os 10 leprosos, mas apenas um retorna para agradecê-lo. E muitas vezes isso acontece, né? É uma realidade que nós temos visto no decorrer da igreja, porque muitas pessoas têm procurado o Senhor Jesus pelas motivações erradas. E eu quero compartilhar com você aqui nessa noite, querido, 3 motivos pelos quais nós dependemos de Jesus e por que devemos buscá-lo. Tem muita gente, como nós falamos aqui, que tem buscado Jesus pelas motivações erradas. Nós falamos que no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido a sós. Jesus foi orar no monte, depois foi encontrar-se com seus discípulos andando sobre as águas. Entretanto, os outros chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde ele fizera a multiplicação dos pães e havia dado graças. E quando viu a multidão que Jesus não estava ali, tomaram os barcos e partiram também para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, diz o texto aqui, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus então para esses indivíduos que o procuravam com intenções escusas: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Olha só, a intenção desses indivíduos não era a pessoa de Jesus, mas tão somente aquilo que Jesus fez, ou seja, ter saciado a fome deles através da multiplicação dos pães e dos peixes. E a primeira motivação, querido, pela qual nós dependemos de Jesus e o porquê devemos buscá-lo, é porque somente Ele é a fonte da vida eterna. Aquele grupo, aquela multidão não compreendeu essa verdade. E por isso Jesus declara para eles: vocês trabalham não pela comida que trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigindo-se, pois, ele, perguntando então: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é essa, que creais nele, porque ele foi enviado. Então, queridos, a primeira motivação pela qual nós devemos buscar a Jesus é porque somente ele pode nos dar a vida eterna. Aquele grupo de pessoas, ou aquela multidão, estava atrás de Jesus tão somente pelos pães e pelos peixes, somente para saciar a sua fome. Quantas pessoas que nós conhecemos que são extremamente interesseiras, que querem fazer Jesus como algo descartável, apenas para saciar talvez alguns desejos pessoais, satisfazer algumas necessidades, talvez familiares ou particulares. E quando Jesus sacia talvez essas necessidades, elas se esquecem rapidamente quem é Jesus em suas vidas. E nós compreendemos que quando nós entendemos o porquê que nós devemos buscar a Jesus, nós o buscamos porque somente nele nós encontramos a vida eterna. As multidões que comeram os pães, os peixes,
que viram o milagre, posteriormente você olhar o texto posterior, você vai ver que eles ficaram desanimados diante do discurso de Jesus. E todos eles foram embora. Quando Jesus fala que ele é o pão da vida, quem comer deste pão jamais terá fome, quem beber da água da vida jamais terá sede. Eles vão dizer, duro é ouvir esse discurso. Depois de ter sido saciado as vontades, os desejos, agora o discurso que Jesus traz a esses indivíduos é duro de ouvir. Queridos, nós temos visto muita gente assim, que quer ter um encontro com Jesus de forma utilitarista. Até que Jesus sirva às suas necessidades, Jesus é bom. E quando têm as suas necessidades e estão satisfeitas, naturalmente se esquecem de quem é Jesus. E não compreenderam, talvez, que Jesus é a fonte da vida eterna, o grande privilégio que tem de estar diante da presença do Messias, daquele que é o Criador de todas as coisas. Queridos, nós buscamos a Jesus porque Ele é a fonte da vida eterna. Ele vai dizer no capítulo 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém poderá vir ao Pai senão por mim. Eu não sei quais são as motivações pelas quais você tem buscado ao Senhor Jesus, mas eu quero que você compreenda nessa noite, querido, que você veja em Jesus como a única fonte da vida eterna. Sem Ele, nós estamos fadados ao fracasso, à condenação eterna, a passarmos eternamente sem a presença de Deus em nossa vida. Estaremos ali, o destino final do diabo e seus anjos, o que nós chamamos de inferno, que é o destino de todos aqueles que não creem em Jesus, que não entenderam que Ele é a fonte da vida eterna. E a vida eterna nós não encontraremos em nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus, que é o nosso mediador. É o que morreu numa cruz pelos nossos pecados, que pagou um alto preço pela nossa vida, que nos amou e nos amou de forma plena e completa e nos amou até o fim. E é esse Jesus que eu quero que você compreenda nessa noite, que você precisa tê-lo em sua vida como a fonte da vida eterna e a sua motivação pela qual você precisa buscá-lo nessa noite. Nós entendemos que Ele que nos buscou primeiro, mas como gesto de gratidão, nós externamos também, nós buscamos a sua presença, a sua face, como gratidão pela salvação que nos foi proporcionada através da sua obra vicária. E João quer nos apresentar essa verdade sublime, suprema, de que o que Deus fez para demonstrar o seu amor para conosco, enviando Jesus, o seu Filho encarnado. E esse Filho encarnado, nós devemos toda a devoção a Ele pela sua obra vicária que fez e cumpriu em nosso lugar. Mas quero compartilhar com você uma segunda verdade pela qual nós devemos buscar a Jesus, mas também pela qual nós dependemos dele. Nós falamos que a primeira verdade é porque Ele é a fonte de toda a vida eterna, mas também nós o buscamos também, querido, quero que você compreenda essa verdade sublime. Nós buscamos a Jesus, temos outras motivações, além de entender que Ele é a fonte da vida eterna, somente Ele pode saciar a fome e a sede da nossa alma. Olha só o que diz o texto que lemos. Então disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus lhes a comer o pão do céu. Replicou Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre este pão. Declarou, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Somente Ele pode saciar a fome da nossa alma e somente Ele pode saciar a sede da nossa alma. E Jesus declara que Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o pão da vida.
nós compreendemos que nós devemos buscar a Jesus porque Ele é a fonte da vida eterna. Nós devemos buscar a Jesus porque somente Ele poderá alimentar a nossa alma. Existe uma frase que é muito verdade, que diz que existe um vazio dentro de nós que só cabe Deus. Para preencher esse vazio, ele é tão imenso, tão grande, e para preencher esse vazio, somente a grandiosidade de Deus para trazer à nossa existência sentido para a nossa vida. Talvez a sua vida seja uma vida sem sentido, você não compreende o porquê que você existe, aquelas perguntas existencialistas, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou. A Bíblia nos dá essa resposta. Nós somos criados por Deus e fomos criados para um propósito, e o propósito é para que nós sejamos salvos em Cristo Jesus. Então, que você compreenda nessa noite que não sei onde você tem buscado saciar a sua sede, mas também a sua fome. Mas essa sede e essa fome só poderá ser saciada em Cristo Jesus. Somente crendo nele, somente entendendo que ele é o nosso alimento, somente Ele pode preencher o vazio que está aqui dentro da nossa alma. E nós não encontraremos a resposta para as nossas indagações existencialistas em outro lugar a não ser na presença do nosso Deus. Querido, como é bom entendermos as motivações pelas quais nós devemos buscar a Deus. Buscamos porque Ele é a fonte da vida eterna. Nós buscamos porque Ele é a fonte que alimenta e sacia a nossa alma. A teologia da prosperidade, muitas vezes não, quase sempre, ela nos traz a ideia de barganhar. Se você fazer, se você der, Deus faz por você. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Nós simplesmente fazemos como gratidão por aquilo que Deus já fez por nós. Ele nos deu a vida eterna. Mas quero compartilhar uma terceira verdade com você nessa noite. Por que nós dependemos desse Jesus? Por que nós devemos buscá-lo? Porque somente Ele tem o poder de nos livrar da morte eterna. Olha só o que o texto diz. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que meu Pai me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Nós buscamos a Jesus porque Ele é a fonte da vida eterna. Nós buscamos a Jesus porque Ele é o pão que alimenta a nossa alma. Nós buscamos a Jesus porque Ele é a fonte de todo livramento. Jesus, Ele se declara aqui e fala para nós que aquele que o Pai lhe deu, de modo algum, Ele lançará fora. Nós cremos aqui na preservação ou na perseverança dos santos, que uma vez salvos para sempre, não por conta da nossa capacidade humana, mas porque nós somos preservados através da obra de Cristo que é aplicada em nossa vida. E ainda cremos que nós somos selados com a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E por isso nós cremos que através de Cristo nós somos livrados da condenação eterna. Ele diz que no último dia nós seremos ressuscitados. Olha só, existem duas mortes, a morte física e a morte espiritual. A morte física, todos nós iremos passar por ela, porque o salário do pecado é a morte, todos nós pecamos. Mas a morte espiritual, aqueles que creem em Cristo Jesus, eles serão livres da segunda morte. E é isso que João está dizendo aqui nesse texto, que todo aquele que crê em Cristo não passará pela segunda morte. Então, cremos que Jesus é a fonte do maior livramento. João 3,16, texto que antecede essa narrativa,
declara o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós somos gratos a Cristo, né? Porque através dele nós alcançamos a vida eterna. Nós somos alvos do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele nos presenteou com o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, tenha a condenação eterna, mas tenha a vida eterna. Por que você deverá buscar a Jesus? Por que você precisa conhecer a Jesus? Por que você precisa entender que você depende desse Jesus? Porque ele é a fonte da vida eterna. Segundo, porque ele é a fonte de alimento para a nossa alma. Lembrando lá do salmista, no Salmo 42, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Somente Deus pode saciar a fome e a sede da nossa alma. Por que nós buscamos a Jesus e dependemos dele? Porque ele é a fonte do maior livramento que nós poderemos experimentar em nossa vida, que é a condenação eterna. Eis a razão pela qual Jesus se encarnou em figura humana. Eis a razão ou as razões pelas quais ele esvaziou-se de si mesmo, do seu poder e glória, para manifestar e demonstrar o seu amor e então nos possibilitar a alcançarmos a salvação não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Querido, nessa noite você compreenda, você precisa de Jesus. Como nós falamos, a pergunta que eu fiz inicialmente aqui, e que eu fiz ao meu filho de 8 anos, que ele respondeu de forma muito concisa e objetiva: por que você precisa de Jesus? E por que nós o buscamos? Porque ele é a fonte de toda a salvação. Nós, através dele, ele morreu numa cruz pelos nossos pecados, nos proporcionou a salvação e a vida eterna. Que você compreenda essa necessidade de conhecer e buscar esse Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, para que você compreenda que somente ele é a fonte de toda a vida eterna, e que sem ele nada somos e nada podemos, e carecemos da tua graça e do seu amor para conosco. Vamos orar neste momento. Pai, neste momento nós oramos, clamando ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas que aqui estão. Muitos ainda não conhecem a Ti, não conhecem o sentido verdadeiro pelo qual devem buscar ao Senhor. Alguns estão com motivações errôneas, erradas, como aquela multidão que buscava Jesus não pela pessoa de Jesus, mas por conta dos peixes e os pães que foram multiplicados. E nós clamamos que nessa noite o Senhor tenha misericórdia de nós e possamos, ó Pai, a dedicar a nossa vida a Ti como gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito, o Senhor fez e fará na vida de cada um de nós. Ó Pai, obrigado por tudo, nós oramos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma canção. Você possa cantar comigo. Cantarei Seu amor, Senhor, para todo sempre.
estamos encerrando a nossa devocional, o nosso culto dessa noite. Eu peço a Deus que abençoe a sua vida, mas também a sua família. Que você tenha uma semana abençoada na presença do nosso Deus e que Ele manifeste a sua graça e a sua misericórdia sobre nós todos os dias. E que cada dia mais nós possamos compreender razões, motivos pelos quais nós devemos nos apresentar diante desse Deus todos os dias. Primeiro, porque Ele é a fonte da vida eterna. Segundo, porque Ele alimenta a nossa alma. Terceiro, porque Ele nos livra da condenação eterna. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe sua vida e receba a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e as infinitas consolações do Espírito Santo repousem sobre a sua vida e sobre toda a igreja de Deus, espalhada por toda a terra, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.